A gente continua na sequência que a gente veio na semana passada. Semana passada nós falamos a respeito de Moisés, das desculpas que ele deu. Nenhuma foi cabível a Deus e nenhuma o livrou ou esquivou ele da missão. E a gente chega então no capítulo 14 aí de Êxodo, que informa para nós a travessia do Mar Vermelho. Como o nosso tempo é curto, a gente não fica se atendo aos detalhes do contexto. A gente tenta usar entre 20 e 25 minutos, reconhecendo que a quarta-feira de fato é mais curta. Essa palavra de Deus diz assim, Êxodo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós nos calarei. Pai, obrigado novamente por esse momento, pelos irmãos que estão presentes. Nós pedimos ao Senhor que ilumine a exposição da palavra do Senhor. Nos livre do sono, da falta de atenção, nos dê referência, Deus, ao Senhor e toda reverência à sua palavra e o entendimento para que a gente a compreenda. Em nome de Jesus, amém. Bom, então a gente chega aqui nesse episódio muito conhecido, que é a travessia do Mar Vermelho. Não foi a única vez em que Deus abriu as águas, mas foi uma das passagens, ou a passagem, que mais ficou conhecida em razão disso. E certamente, irmãos, é algo totalmente incomum, né? Eu creio que ninguém, não é como no filme Todo-Poderoso, que alguém decide lá começar a abrir as águas lá no copo ou no prato, isso acontece. Então, é um episódio muito marcado na nossa mente. Mas nós vamos ver aqui a necessidade, conforme eu já tenho falado, da perseverança em relação às mudanças que acontecem. O povo de Israel, então, é libertado do Egito, e a palavra de Deus diz que Faraó, bem como os exércitos, vem persegui-los, e eles estavam com o Mar Vermelho à frente e com o exército atrás. É óbvio, irmãos, que o pensamento deles era: agora já era. E eles retrucaram Moisés ou reclamaram: falaram: você nos tirou de lá para a gente morrer aqui porque lá não tinha túmulo suficiente? A gente falou para você: olha, deixa a gente aqui servindo, né, o pessoal do Egito quietinho, a gente por vezes sofre, mas nós estamos aqui. Então o pessoal tinha essa acomodação, como por vezes nós temos, e esse medo das mudanças em relação às coisas espirituais. Então essas mudanças que nós falaremos aqui brevemente é justamente sobre tomar o passo certo para servir ao Senhor. Mudanças espirituais que a gente precisa fazer na nossa vida. Não é mudanças corriqueiras ou seculares que provavelmente, apesar de muito difícil, não envolvam a esfera espiritual. Mas sim especificamente dessas mudanças na nossa vida que envolvem a esfera espiritual. Quando Deus coloca algo, irmãos, em nosso coração e nós decidimos fazer, nós falamos um pouco na semana passada sobre a possibilidade de inconstância que habita dentro da gente. Por que essa necessidade de perseverança em relação à mudança? Repare como o povo reclamou diante de Moisés. Fala: olha, você nos tirou de uma zona lá que a gente estava de conforto, e aí você trouxe a gente praticamente para o campo de batalha, que nós vamos ter que peregrinar agora, tem um mar à nossa frente e um exército atrás, certamente não há solução para nós. E Moisés, antes que Deus anunciasse, confiando em Deus por tudo que o Senhor já tinha feito, ele disse que o Senhor iria prover um livramento para cada um deles. E nas nossas mudanças, muitas vezes espirituais, a gente tem, assim como o povo, essa inconstância de continuar confiando e normalmente a gente recua. Não tenho dúvida, irmãos, que se ficasse algum tempo ali o povo diante do mar e Moisés não tivesse uma palavra de fé, e o exército dos egípcios não estivesse atrás, eles iam falar: deixa esse doido para lá, vamos voltar para a nossa terra,
porque a gente estava lá, o nosso fardo estava um pouco pesado. Mas a gente volta a negociar com o pessoal, volta a servir eles, a sermos escravos. Mas pelo menos a gente não tem que fazer essas mudanças tão intensas que mexem com a nossa vida, com o lugar onde a gente morar. Então, normalmente, a gente tem essa tendência de que, ainda que a gente reconheça que a situação espiritual que a gente está vivendo não está legal, a gente se acostuma, cauteriza, acho que foi esse o termo que eu usei na semana passada. Então, existe essa necessidade para nós de, uma vez decidida a mudança, perseverar naquele hábito espiritual que a gente decidiu adotar. Porque hábito espiritual, irmãos, é diferente do que o povo estava enfrentando aqui e o que nós enfrentamos cotidianamente. Eu não posso dizer que as dificuldades, o grau de intensidade da dificuldade é diferente, mas são coisas diferentes. O povo estava, conforme eu disse, mudando tudo na vida deles. Eles ficaram exatos 430 anos ali no Egito, 430 anos, e então chega Moisés para a libertação e muda tudo, vai mudar de lugar, agora por vezes até os hábitos, a forma de alimentação também ia ser diferente, que a gente conhece posteriormente no texto. E na nossa vida, determinados hábitos espirituais que a gente toma, não é mudar de cidade, isso ou fazer aquilo, ou um novo ministério, mas hábitos espirituais que afetam a nossa vida pessoalmente. Os irmãos sabem que há muitos hábitos espirituais que exigem disciplina, ou seja, eu reconheci que algo está errado, eu decidi fazer aquilo, eu preciso de disciplina para que aquele hábito espiritual continue. Eu mudei alguma coisa na minha vida. Mudar, irmãos, a gente tem muita tendência de falar que mudar é difícil. Você decidir fazer uma mudança espiritual reconhecendo que algo está errado, provavelmente a gente faz muito isso. A grande dificuldade está em perseverar nessa mudança que a gente decidiu fazer. O povo estava diante de uma mudança total que eles iriam fazer. E de cara, a dificuldade deles era justamente essa: perseverar nessa decisão, nessa mudança que eles decidiram, segundo a palavra de Deus por intermédio de Moisés, fazer. Então, muitas vezes, na própria vida pessoal, trazendo para nós vamos ou ouvimos em conferências, muitas vezes também colocamos os nossos joelhos diante de Deus no nosso quarto ou no altar, nós oramos dizendo ao Senhor que não faremos mais aquilo, ou que não voltaremos mais para o Egito, mas iremos perseverar diante daquele novo hábito espiritual, aquela nova terra que o Senhor nos concede, mas cotidianamente ou constantemente a gente volta para trás. Está diante dos desafios, dos hábitos espirituais que não são fáceis, por isso são desafios. Mas em vez de encarar e desfrutar da bênção que está do outro lado, muitas vezes a gente prefere recuar e cauterizar aquele erro que a gente sabe que acontece, mas permanecer nele. Então isso, sem dúvida alguma, não é correto. Quando nós olhamos até para o contexto de igreja, irmão, essa questão de mudança é uma coisa muito ligada, grudada no ser humano. A gente tem disso, né? Precisa fazer algo diferente, algo precisa mudar. E a gente, graças a Deus, também tem a habilidade de reconhecer o que está errado e precisa vir para o caminho certo, graças ao Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, nós olhamos até para o contexto de igreja, um contexto mais global, e a gente vê pessoas indicando coisas que precisam ser mudadas. Eu creio que diante ali do que Moisés estava vivendo, houve pessoas que falaram: olha, o mar à frente, pessoas vindo atrás, o exército para nos matar, vamos pensar numa alternativa. E eu creio que pessoas indicaram essa alternativa. Olha, e se a gente ir para a esquerda? Moisés, e se a gente ir para a direita? Os irmãos sabem que quando você está numa posição, que uma decisão importante você tomar, e você está no meio de um grupo, vem um monte de gente pressionando: faz isso, faz aquilo. Olha, não tem saída, mas a gente pode fazer dessa forma. As pessoas têm essa habilidade errada de indicar o que deve ser feito, mas as próprias pessoas que estavam com Moisés não reconheciam que o problema era justamente elas. Individualmente, elas precisavam, diante de todas as pragas que o Senhor enviou, ou seja, os sinais que Deus deu, ter fé. Ou seja, olha, não é questão de eu apontar soluções que o líder vá para frente, para um lado, para o outro, mas eu reconheço que para a nação ter o direcionamento correto, nós, individualmente, precisamos
nos corrigir espiritualmente e ter fé grande nesse Deus, de que Ele vai proporcionar o livramento para nós. E a gente é dessa maneira, a gente cauteriza tanto as nossas feridas espirituais, que as coisas estão acontecendo e a gente tem a habilidade de apontar e falar: olha, não está certo, isso não é dessa maneira. Mas olhar para dentro de nós é sempre uma dificuldade que todos nós, sem exceção, temos. E a gente aponta a mudança externa, mas nunca olha para aquela necessidade da mudança interna que precisa. E mesmo quando nós tomamos o passo de ter essa mudança interna, olha, o problema sou eu. O desafio está posto, mas eu preciso mudar, preciso ter fé. Tá, eu tomo o passo de mudar, mas a dificuldade também é perseverar nessa mudança, nessa decisão de mudança que a gente tem a fazer. É nesse sentido, irmãos, que eu digo, pela palavra, que as nossas atitudes, as nossas palavras, no mais íntimo que seja, sempre afeta o andamento até da própria igreja. Conforme eu acabei de dizer, a atitude daquele povo que estava com Moisés certamente afetava o destino da nação de uma maneira geral. Se todos eles decidissem abandonar Moisés e para a esquerda e para a direita, ia ser um racho na história, sem dúvida alguma. Porque uma decisão individual talvez afetou outros. Na nossa, aqui pensando no contexto de igreja também da mesma maneira, eu já falei isso. Essas decisões espirituais, individuais, que a gente toma e precisa executar, elas são tão sérias a ponto de afetar o próprio andamento da igreja. Mas como assim? A igreja, irmãos, evidentemente, ela não se autoconduz. Ela não é um ser sobrenatural. É claro, é um corpo, um corpo de Deus resgatado pelo sangue de Cristo. Não é uma coisa qualquer, de maneira alguma, a instituição mais preciosa que existe na face da terra. Mas ela não se autoconduz. Deus deu a missão ao seu povo, segundo a sua misericórdia, o seu agir, para conduzir essa igreja. E essas decisões e mudanças pessoais e espirituais que nós tomamos afetam o andamento desta própria igreja. Ou seja, a forma como eu me comporto individualmente afeta o andamento desta igreja. Se eu reconheço o erro, não corrijo a minha postura espiritual e não persevero nessa mudança que eu decidi tomar, aquilo afeta o andamento da igreja, sem dúvida alguma. Porque até lá em Atos, quando a gente vê a igreja primitiva, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Se fosse em 1/3, irmãos, o resultado que a igreja primitiva teve não seria o mesmo. Seria 1/3 dos resultados, porque poucos estavam compromissados com a mudança. A maioria ali estava saindo do judaísmo. Olha também para esses, a dificuldade de mudança. Olha, a gente é acostumado com sistemas de leis aqui, colocado aqui no Antigo Testamento, e aí chega alguém dizendo que é o Messias, uma nova religião, e aí a gente crê nisso? Como é que faz? É claro, o Espírito Santo capacitou, mas observem também que eles estavam diante desse grande desafio, e não era só dar o passo para dentro da igreja, mas perseverar em oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, que é a palavra. Então, creio que os irmãos compreendem esses grandes desafios, que apesar de individuais são grandes, porque afetam a nossa vida e a igreja, que está colocado diante de nós e que precisa ser mudado, e que precisa de perseverança da nossa parte para embarcar nessas questões. O versículo 10 mesmo, ele diz assim: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Uma coisa importante, irmãos, na nossa vida, é, uma vez que nós fazemos a mudança, é a identificação do que há de problema. Como assim? Nós fazemos a mudança, uma mudança espiritual que a gente decide tomar. E a gente só começa muitas vezes a recuar por causa de algum problema que a gente identifica. Olha, eu decidi orar todos os dias, mas eu identifiquei um problema de inconstância por causa de determinada coisa, eu não consigo orar. Então, identificar o problema que está nos afastando daquele propósito é um passo importante que a gente precisa fazer para perseverar nessa mudança, antes que aquele problema nos afaste do nosso propósito. Muitas vezes a gente está diante desses desafios e dentro deles, mas o medo se aposta de nós. Fala, olha, o desafio é muito grande,
talvez eu não consiga suportar. Cruzar esse mar, eu creio que não vai ser tarefa fácil. Por isso eu prefiro voltar para trás. Então, a gente precisa identificar o que é que está me tirando desse propósito novo que eu fiz e que eu necessito perseverar. Então, identificar esse problema. O versículo 11 também diz assim: disseram a Moisés: será que não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Esse versículo, irmão, sem dúvida alguma, ele demonstra essa ingratidão do povo, que é muito conhecido do povo de Israel. Agora, irmãos, nós não somos em nada diferente desse povo, acredite. Nós somos extremamente ingratos ao Senhor também. Ele demonstra essa ingratidão porque o pessoal acha que tomou essa decisão de seguir a Deus, e muitas vezes nós também fazemos isso. O pessoal, olha, tá bom, nós vamos mudar, nós vamos perseverar nesse problema. Agora nós tomamos a decisão de seguir a Deus. E eles falam, olha, vai ser tudo aqui, vai ser tudo as mil maravilhas. Ou seja, eu decidi fazer um propósito com o Senhor que é positivo. Se eu estou fazendo para Deus e algo positivo que pode render frutos, não tem como dar errado. Mas não é dessa maneira, irmãos. Os problemas surgem. E diante desses problemas que surgem, não pode ter a postura de ingratidão na nossa mente. A gente precisa ter a atitude de confiar de que Deus nos proverá espiritualmente para que a gente consiga perseverar naquela mudança que nós precisamos fazer. Então, Deus, irmãos, quando nós decidimos mudar alguma coisa na nossa vida, não ache que Deus acredita em toda decisão que a gente decide fazer. É meio redundante, mas é dessa maneira. Deus, a gente não pode pensar que Ele bota total fé, 100%, olha, Ele vai conseguir, porque Ele conhece o nosso coração corrupto, o nosso coração pecaminoso. Deus sabe que nós vamos conseguir a dependência do poder dEle. Agora, por que Deus coloca provações na nossa vida? Porque muitos, sem dúvida alguma, ficam na beira do caminho. O Senhor, sem dúvida alguma, irmãos, Ele não é um Deus que aceita ou designa para toda e qualquer pessoa, por mais deixada que seja, a responsabilidade espiritual diante da sua obra. Não quer dizer que há mérito nessas pessoas porque elas decidiram fazer algo positivo para Deus e elas se autossustentam para encarar esses desafios. Mas quando nós, individualmente, decidimos batalhar diante de algo, uma mudança espiritual que a gente fez, olha, eu vou batalhar e vou perseverar nisso. Há aprovação de Deus. Deus certamente nos olha e fala, olha, vamos ver se é dessa maneira mesmo que o meu servo procederá. Vamos ver se é dessa maneira que o meu servo vai caminhar, como ele está falando. Não que Deus esteja, irmãos, absolutamente, como a gente fala, jogando praga na gente. Não é dessa maneira. Mas há seletividade no nosso Deus. Ele não nos exclui, mas a gente se auto-exclui por não perseverar muitas vezes. Então, quando nós decidimos, nesse desafio, traçar essa mudança necessária, continuar dentro desse desafio, a gente precisa esperar que há aprovação do Senhor. A gente não pode pensar, é positivo, eu estou fazendo algo de bom para Deus, então vai ser as mil maravilhas. Ou alguém, por exemplo, poderia pensar, não, 28 anos quase, né? 27 para 28, decidi aí, segundo o agir de Deus e a graça do Senhor, ser pastor, Deus, por graça e misericórdia, designou para isso. Então é algo positivo, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Não é dessa maneira, o Senhor vai nos provando nos processos. E a gente sabe que o fim da provação ele é extremamente positivo. Não é para nos chutar, não é para nos tirar, mas é para que filtre. Irmãos, imagine se Deus permitisse que a sua obra fosse conduzida de toda e qualquer maneira. E faz parte da obra, irmãos, a nossa vida espiritual. Porque a gente tem a mania, às vezes, de pensar que só afeta a obra do Senhor quem faz alguma coisa, quem está à frente. O nosso quarto de oração, irmãos, afeta o andamento da igreja. Se a gente está de joelho dobrado ou não. E eu decidi dobrar o joelho e fazer isso todos os dias, perseverar dentro desse propósito e esperar que o Senhor de alguma maneira nos provará para que nós tenhamos boa qualidade nisso que nós estamos executando. Isso acontece. Então nós identificamos o problema, nós decidimos avançar diante dessa mudança que nós decidimos no nosso coração, mas nós precisamos esperar que o Senhor nos provará. Tirou o povo da terra,
colocou diante do Mar Vermelho, houve ali uma certa provação, irmão. Vamos ver se o próprio Moisés ainda mantém a sua fé diante dessas coisas. E Moisés disse: o Senhor proverá. E o versículo 13 diz assim, que é justamente a palavra de Moisés. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais verão vocês ou os tornarão a ver. E a palavra, irmãos, para nós é justamente essa: não temer, encarar o desafio. A gente precisa fazer isso, irmãos. E eu tenho convicção que os irmãos conseguem trazer na mente de vocês uma mudança espiritualmente necessária para traçar na vida. Eu tenho convicção por quê? Porque se eu pegar essa folha aqui e virar ao contrário, ela não caberia as mudanças espirituais que eu necessito fazer na minha vida para mudar e perseverar dentro disso. Porque a gente está nesse processo de aperfeiçoamento. Agora, a gente não pode recuar, nós não podemos voltar para trás. Nós não podemos nos auto-sabotar: eu não consigo mesmo, não dá certo mesmo. O mar está à frente, o desafio é grande, o deserto está atrás. A batalha espiritual, irmãos, por vezes, ela é mais séria e mais severa do que uma dor física que a gente enfrenta. Porque as consequências, às vezes, é maior e às vezes é pior. E a gente não reconhece, a gente acha que o nosso estado de frieza espiritual é aceitável, que está tudo bem, que eu me conduzo de forma mediana. Não é dessa maneira que o Senhor nos quer. Ele quer nos dar boa vida segundo as suas bênçãos, segundo a sua graça. Assim como Ele ia proporcionar ao seu povo a terra que manda leite e mel, Ele quer isso para nós espiritualmente. Conforme eu estava dizendo, irmãos, não é porque Deus quer nos chutar, que Deus é seletivo, porque alguns não servem para a sua obra. A capacitação vai vem dele. O que nós precisamos é dedicação e disposição para, uma vez identificadas essas mudanças, perseverar em cada uma delas, a fim de que elas se tornem hábitos na nossa vida e a gente desfrute dessas bênçãos espirituais que o Senhor certamente deseja nos dar. Então, a palavra para nós é justamente essa: é não temer, é não recuar, é não voltar para trás, mas sim perseverar. Versículo 14 completa: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Porque o povo, alguns, estavam duvidando. E Moisés, na fé dele, disse: olha, vocês vão ficar caladinhos, porque vocês vão ver que o Senhor vai proporcionar livramento. Moisés, irmãos, tinha entendido a sua missão. Ele sim tinha compreendido que, olha, não teve como eu escapar, ainda assim o Senhor desejou me usar. Então, mudou o seu espiritual e perseverou dentro dessa questão. Foi trabalhado dentro dele essa questão. Tanto que, diante desse desafio, ele teve fé e disse que o Senhor iria proporcionar esse livramento. Então, nós também precisamos confiar que Deus realiza. E nesses desafios, irmãos, para nós, por mais pequenos que a gente ache que seja, nós precisamos entender e confiar no Senhor, de que Ele nos susterá. E talvez o problema muitas vezes seja justamente esse, que a gente se apega na nossa própria força. Santificação e perfeição, irmãos, é tão diferente, porque quem busca a perfeição confia em si mesmo, confia de que tem força para isso, de querer sempre o melhor, e é Ele quem faz aquilo. Agora, a santificação é a obra cooperada, onde nós decidimos mudar, perseverar na mudança, estar dentro do mar, mas proporcional, confiar no livramento e entender que o Senhor irá nos sustentar, o Senhor irá nos santificar. Não é uma obra individual, é uma obra cooperada. Então, uma vez que há disposição, uma vez que há o desejo de mudança, uma vez que há a vontade de perseverar, nós precisamos crer que o Senhor nos susterá, que o Senhor irá nos fortificar e nos dar a energia espiritual necessária para a gente estar dentro daquele desafio, encarando todos os dias até que ele faça parte da nossa vida, assim como a terra um dia fará dessa nação do Senhor. Então, todas as vezes que nós decidimos mudar, encarar esse processo de mudança, os problemas, irmãos, as provas, elas virão, mas nós precisamos demais perseverar, entendendo que não é uma coisa qualquer, irmãos, entendendo que isso afeta primeiro a nossa vida, segundo os que estão à nossa volta, e terceiro da igreja. Mas primeiro, segundo e terceiro, mas nenhum deles estão em grau diferente. Todos são
importantes para nós e afetados da mesma maneira. Então, a ordem para nós está justamente no versículo 15, e eu finalizo com isso. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, a missão já está dada, o propósito final já está designado. Eu já falei para vocês, apenas marchem, ou seja, continuem. E assim eu creio também que é a palavra do Senhor. Estamos diante do desafio, precisamos perseverar, precisamos confiar e entender isso, irmãos. A palavra do Senhor para nós é sempre positiva, de vai em frente. Eu já tenho garantido, eu já tenho feito. Você já não sabe que eu suprirei as necessidades, que eu estarei à frente, que eu conduzirei, que eu irei iluminar o caminho. Portanto, persevere. Por que você está olhando para cima? Por que você parou novamente? Apenas persevere, e todas as coisas eu irei fazer, de todas as formas irei sustentar. Eu creio que essa é a palavra de Deus para nós. E através desses atos, irmãos, nós precisamos encarar essa nossa fé cotidiana. E quando a gente fala de desafios, de mudança, há essa tendência de olhar para grandes coisas. Mas nós estamos falando hoje desses desafios que por vezes se tornam pequenos para nós, mas que são extremamente importantes, que são verdadeiramente um mar que está à nossa frente, que nós precisamos cruzar e perseverar dentro dessa mudança espiritual. Precisamos, irmãos, eu falo por mim, a nossa inconstância é medonha, é terrível, a gente, irmãos, olha, é como o próprio apóstolo Paulo fala, que esmurra o próprio corpo, porque é terrível, mas Deus nos recomenda continuar, Deus nos recomenda perseverar. A nossa vida, irmãos, é muito relevante para Deus, e ela pode ser extremamente relevante para a sua obra também. Deus, irmãos, pode fazer grandes e poderosas coisas através de nós. Não há limite de idade para isso, nem para menos, nem para mais. Mas essas grandes mudanças, essas grandes coisas que o Senhor faz, brota dessa disciplina diária, de identificar o desafio, a necessidade espiritual, encará-lo e perseverar dentro dele, segundo a graça de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e também pela sua palavra. Pai, obrigado novamente por estarmos aqui essa noite. Nós oramos em especial agora, clamando ao Senhor, nos reduzimos à tua vontade, reconhecemos que o Senhor está acima de nós e que o Senhor, ó Pai, conhece toda a podridão que está dentro de cada um de nós. O Senhor, mais do que ninguém, sabe que nós somos extremamente inconstantes. O Senhor, mais do que ninguém, sabe que muitas vezes nós não encaramos os desafios que o Senhor tem colocado para nós e não perseveramos nessas mudanças espirituais. Em todo caso, nós oramos, clamando pela sua misericórdia, pedindo ao Senhor que nos use, pedindo ao Senhor que nos ajude a mudar, pedindo ao Senhor que nos faça bênção nessa igreja, nessa cidade, para os nossos familiares. Certamente não há limites das coisas boas que o Senhor pode fazer através da nossa vida. Então peço ao Senhor que nos reduza a sua vontade, que nos faça submisso a tudo que o Senhor tem para nós, e que o Senhor, Pai, por favor, nos ajude a perseverar, nos ajude a confiar e entender que o Senhor está conosco, que a palavra é para que a gente vá à frente, que a gente persevere. Obrigado por esse momento e por cada um que aqui chegou. Em nome de Jesus, amém. Amém.